Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito e apresentado do jeito do Jonas. Nós estamos na TV Guarujá, canal 11 da NET, no canal 7 do Sistema SPIN, na TV Itapema, na Guaru TV, com reprises no canal 8 e no canal 22. Estamos no site www.guarutv.com.br e também no site www.tvguarujá.com.br. No Facebook barra Do Jeito do Jonas. No Facebook barra Do Jeito do Jonas, você assiste a este programa e a mais de 300 programas que nós temos lá, para você matar a saudade, ver um convidado que esteve aqui, que você gostaria de saber o que ele fala, o que ele pensa. Você tem a oportunidade lá no Facebook barra Do Jeito do Jonas. No e-mail jonasgrebe@ig.com.br você fala conosco e eu de novo peço desculpas porque eu estou atrasado com os meus e-mails, mas essa época de eleição, essa correria, mas até domingo, se Deus quiser, é uma promessa minha, eu vou colocar os meus e-mails em dia. Então você que não recebeu a resposta ainda, tenha um pouquinho de paciência que nós vamos chegar lá. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu tenho a honra e o prazer de receber uma ilustre personalidade aqui da nossa região, ele que tem muitos serviços prestados, foi prefeito da cidade de Santos por 2 mandatos e hoje é candidato a deputado federal e muito me honra com a sua presença, por isso eu agradeço a sua presença aqui hoje no nosso programa, João Paulo Tavares Papa, o Papa, ex-prefeito de Santos e candidato a deputado federal, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço ao seu convite, Jonas, um abraço a todos os amigos do Jonas, amigos aqui do Guarujá e da Baixada Santista. É um prazer participar pela primeira vez do seu programa, e especialmente num momento como esse, um momento importante para a nossa região, importante para o Estado, para o país. Acho que decisões importantes serão tomadas nos próximos dias e a gente quer estar próximo disso, colaborando de alguma maneira, ajudando a cidade do Guarujá e ajudando a Baixada Santista para o seu futuro, né, no seu processo de desenvolvimento. É um prazer muito grande estar aqui entre vocês. Então, começando aqui o nosso bate-papo, porque eu gostaria de saber o seguinte, quais são as maiores dificuldades hoje para se ser candidato a deputado num país onde as pessoas não têm assim, muita afeição, ainda nos casos majoritários, nos cargos majoritários, as pessoas têm lá suas preferências, tem aqueles que torcem para um lado, que torcem para o outro, pessoas que são partidarizadas, mas na questão deputado eu sinto que a maioria das pessoas, além de não terem decidido em quem votar, não tem assim muito agrado em falar sobre eleição. Você vai falar de eleição, falar, não, depois eu vejo. Por que esse desinteresse? Então, Jonas, você tocou num ponto que é fundamental e é evidente que cada vez mais há um crescente desinteresse da população pelas eleições, especialmente pelas eleições proporcionais, né? Os parlamentos, Câmara de Vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Várias razões contribuem para isso. Eu vou elencar aqui algumas, pelo menos no meu ponto de vista. A primeira delas são os maus exemplos, né, que a política brasileira vem proporcionando. A população está desencantada com a prática política, com seus representantes, enfim. Então, essa é uma primeira razão e bastante consistente. Mas não é apenas isso. Nós temos também no Brasil uma desvalorização, um enfraquecimento muito sério e perigoso dos partidos políticos. Veja que o Brasil tem hoje mais de 30 partidos políticos. Acho que são 32. 32 registrados, 5 já com as assinaturas aprovadas e 19 na fila. Então veja, você está atualizado, eu parei de contar nos 32, tá certo? Então, nenhuma democracia do mundo consegue se fortalecer e se desenvolver, certo? E se aprimorar num quadro caótico desse. Quer dizer, com 32 partidos, fora os que vêm pela frente, a população já não tem mais como se identificar com linhas ideológicas, com linhas de pensamento de nenhum partido, certo? Quer dizer, você tem candidatos de todos os tipos, de todas as variações aí políticas, mais à esquerda, mais à direita, se misturando. O regime político brasileiro vigente permite coligações proporcionais, ou seja, esses partidos, e muitos desses partidos, são criados ao sabor da conveniência de uma pessoa, às vezes de um grupo pequeno de pessoas, às vezes de uma família. É fácil hoje, é como criar uma empresa. Você cumpre lá um rito, apresenta a documentação necessária, apresenta as assinaturas necessárias
e ao longo de algum tempo você tem o seu partido político. Mas com a diferença que se você montar uma empresa, você vai ter que batalhar para conquistar o cliente, você vai contratar pessoas, você vai ter que ter um bom produto, você vai ter que ter um bom relacionamento de marketing. Já na montagem do partido político, na hora que você consegue aprovar, você já tem uma verba partidária no mínimo de 1 milhão por ano, no mínimo, que dá 80 mil por mês. Além da verba partidária, que já é um atrativo por si só, você tem o tempo de televisão. Que também é um escracho. Segundos, muitas vezes, de televisão, mas que são segundos preciosos, porque na composição das coligações, das majoritárias principalmente, esse tempo é precioso, ele tem um valor. Então, esses partidos pequenos, sem representação, sem programa, sem ideologia, eles têm um valor, né? Exatamente quando se aproximam as eleições. Então, eu acho que essa é uma segunda razão. O quadro político partidário brasileiro é caótico, não atrai ninguém mais. Então aí cabe uma grande reforma política. Claro. Aí entra na sua plataforma, sendo deputado federal, entra na sua plataforma que o Brasil passe por uma reforma, que nós possamos realmente fazer uma coisa decente, onde só tenha verba partidária aqueles que realmente tenham representatividade, onde só tenha tempo de televisão aqueles que realmente tenham representatividade, e não se faça essas coisas que se faz hoje, por exemplo, de você juntar Sarney, Collor, Maluf, Lula, tudo numa bacia só, exatamente, dizendo que é governabilidade. Isso tem que ser mudado através de uma reforma política. Esse argumento, né, essa justificativa, Jonas, da governabilidade, justifica tudo. Então, você lembrou bem. Quando chega perto do momento da eleição, ou mesmo depois das eleições, os partidos se juntam, se coligam, sem nenhuma identidade, é evidente isso, e aí é mais uma razão para a população rejeitar a prática política brasileira, porque pessoas e políticos, enfim, lideranças que viveram a vida inteira se degladiando, criticando, se combatendo, enfim, depois das eleições, por conta da história da governabilidade, né, essas pessoas se juntam, essas lideranças se juntam, os partidos se juntam, e não há quem possa entender isso. O eleitor fala, não, isso tudo é uma farsa, porque essa turma brigou o tempo inteiro, discutiu acusações de lado a lado, enfim, e no ano seguinte, no momento seguinte, estão todos juntos dentro do mesmo pacote ou da mesma coligação, com a justificativa da governabilidade. Então, dentro de uma reforma, qual seria o seu ponto de mudança estrutural? Eu milito num partido hoje, que é o PSDB, que defende uma reforma política rápida, né? Rápida que eu digo, urgente. E são alguns pontos, para mim, estão muito claros, né? O primeiro deles, que eu acho que é o mais, que a população vai ter o maior ganho, assim, um ganho mais evidente e imediato, é a instituição do voto distrital. A eleição proporcional, e essa é uma das razões também do desinteresse, a eleição proporcional no Brasil, ela permite que um candidato, qualquer candidato, dispute votos no estado inteiro. Sim. Tanto o deputado federal quanto o deputado estadual. No caso de São Paulo, nós somos 645 municípios. Ok. Então você imagina, eu sou aqui da Baixada Santista. Se eu estivesse hoje, não é o meu caso, fazendo campanha no estado inteiro, eu poderia. Poderia ter voto em Araçatuba, ter lá um carro de som. Basta você ter recursos suficientes para isso, você se espalha pelo estado inteiro. Então vai, por exemplo, Araçatuba. Eu não sou conhecido em Araçatuba, eu não conheço os problemas e a realidade de Araçatuba, e depois de eleito eu nunca mais vou voltar a Araçatuba, é evidente? Com certeza. Não é possível, você pode até voltar para tomar um café, para um almoço, para uma visita, mas o seu trabalho não terá repercussão e desdobramentos em Araçatuba, é impossível. Então, com a instituição do voto distrital, isso tudo muda. O eleitor vai escolher entre os candidatos do seu distrito, ou seja, da sua região. Poderíamos fazer isso através de prévias e já lançarmos aqueles candidatos com potencial para disputar a eleição. Aí vem o peso do partido, a importância e o fortalecimento do partido. Cada partido vai escolher no seu ambiente aquele que ele considera o melhor representante. Então já há também aí um outro filtro, né? Uma outra triagem feita pelos partidos e que fortalecem a direção partidária e o partido em si. Então veja, no nosso caso aqui, a Baixada Santista seria um distrito, por exemplo.
Aqui, os candidatos, cada partido lança o seu candidato. Faremos eleição majoritária. É uma eleição majoritária. Majoritária. Quem mais votado ganha. Quem tiver mais voto é convocado, é eleito. Porque isso acaba com uma segunda distorção. Sim. Que é a forma de cálculo. Né? Quer dizer, cada partido acaba tendo um coeficiente. O eleitor também não entende isso. Às vezes uma pessoa com 100 mil votos não entra, mas um com 5 mil entra. Então, e nós temos uma outra coisa interessante nesse caso, que é a questão do voto, porque quando você vota no PSDB, você vota 45 e vota o número do candidato, que é a outra dezena. Você soma esses votos partidários e aí você vai ver dentro do partido o mais votado é que leva tudo. Exatamente. Depois o segundo, o terceiro e o quarto. Muito bem. Aí tem o José e o Antônio que são candidatos. O José é contra o aborto, o Antônio é a favor do aborto. Eu sou contra o aborto, eu voto no José. Mas o José tem um voto a menos que o Antônio e o Antônio ganha a eleição para trabalhar a favor do aborto, que eu sou contra e eu votei contra, mas o meu voto foi a favor. Isso é coisa de maluco, isso não dá certo, está errado. Daí uma outra distorção, o eleitor percebe isso e mais uma razão para o desinteresse. A outra coisa, e está muito comum no Brasil hoje, são os puxadores de voto. Né? Aí você chama o Tiririca. Por exemplo, o Tiririca. O Tiririca pode ter mais de 1 milhão de votos, como teve na eleição passada. Sim. E isso não representa quase nada para o partido que escolheu o Tiririca. Quer dizer, a eleição dele não é a eleição importante para o partido que o acolheu. Importante é que ele arrasta mais 5, 6 deputados, que não têm votos suficientes para se elegerem individualmente, mas que na sobra dos votos do Tiririca, no caso concreto, 100 mil votos elege o Tiririca, os outros 900 mil votos elege mais 9 pessoas. E aí entra aquela eleição famosa de 2010, quando o Tiririca se elegeu e levou mais 3 com ele, dos quais 2 estão presos por corrupção. Quer dizer, votou no palhaço e quem está rindo são eles, não somos nós. Então, essas e outras distorções do nosso regime atual é que afastam o eleitor. Sim. É óbvio. Né? Causa descrédito. O eleitor está mais ligado na eleição majoritária porque ele sabe, ele entende quem o presidente da República, governador do Estado e prefeito são figuras que o eleitor entende claramente qual é o papel, sabe que elege o mais votado, né? Entende também com mais propriedade qual é o papel do gestor, do chefe do executivo. Agora, o legislativo brasileiro não, ele tá completamente descaracterizado por várias razões. A reforma política que eu defendo também inclui o fim da reeleição. Eu acho que a reeleição... com certeza. Acho que a reeleição não fez bem ao Brasil, não vem fazendo bem ao Brasil e não é necessária, não acrescenta nada. Eu acho que os mandatos poderiam perfeitamente serem estendidos para 5 anos, tempo suficiente. E eu defendo também, eu sei que é uma coisa polêmica, mas eu defendo, Jonas, a coincidência das eleições. O Brasil tem eleições de 2 em 2 anos, realiza eleições de 2 em 2 anos. Quem conhece a área pública sabe que o ano eleitoral, você sabe disso, o ano eleitoral, a legislação impõe uma série de restrições. Sim. Não assina-se convênios, repasse de recursos do governo federal e do Estado nesse período. Você não pode participar de inauguração de obras. Não pode ser. Inauguração seria o de menos. Você não pode participar. Os convênios são interrompidos 6 meses antes da eleição, você não pode mais fazer nenhuma assinatura, ou seja, você tem, na prática, um ano bom e um ano de freio de mão puxado. O Brasil não pode se dar o luxo, um país como o nosso não pode se dar o luxo de, a cada 2 anos, ter um ano prejudicado por força de eleições. Mas até 82 era junto, aí resolveram separar. Eu acho um erro. Essa é uma razão, a descontinuidade de gestão que a legislação impõe. A segunda razão, talvez até mais importante, é que os candidatos, eles disputam uma eleição pensando na eleição seguinte. Abandonam os postos para os quais foram eleitos. Um deputado se elege deputado hoje, alguém aqui da região pode estar sendo eleito nesse momento, já pensando em ser prefeito na para ser candidato a prefeito, aqui no Guarujá mesmo. Os vereadores já se elegem querendo ser deputado estadual. E aí o que significa isso? Significa que uma eleição é trampolim para a próxima e ninguém cumpre nada. Quer dizer, as pessoas vão nesse ciclo de eleições, aí nessa sucessão de eleições e não cumprem aquilo que se comprometeram a realizar. Pela oportunidade, acontece o que está acontecendo agora, por exemplo, com o atual governo, que aparelhou o Estado de tal maneira, pensando em manter o poder, que acabam não entregando as cartas
do Correio, porque o Correio pertence ao partido que está no poder. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com esse papo gostoso aqui com o candidato a deputado federal, o Papa, e daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, batendo um papo hoje com o candidato a deputado federal, o Papa, ex-prefeito de Santos, que é candidato a deputado federal pelo PSDB. Candidato, vamos falar de Baixada Santista. O que está acontecendo com a Baixada, que nós já tivemos 8 deputados, e hoje nós temos aí 2, se eu não me falho a memória, se eu estiver errado me corrija. Uma outra coisa interessante, nós pegamos regiões, como a região de Ribeirão Preto, a região de Campinas, de São José dos Campos. Campinas tem 8 deputados. E você vê o progresso, você vê o investimento do Estado nesses lugares. E a Baixada Santista, a impressão que dá é que cada vez mais está sendo abandonada pelo poder público central, tanto no Estado como no governo federal. E essa baixa representatividade vem do quê? Esse é um problema, de fato. A Baixada Santista já teve 4 deputados federais na mesma legislatura e teve 8 deputados estaduais, 7, depois 12. Um assumiu, chegamos a ter 8 deputados estaduais. Hoje nós temos 2 deputados na Câmara Federal, 2 na Assembleia Legislativa. Dos 2 federais, um não é mais candidato, que é o Márcio França, candidato a vice-governador. Então, há o risco, né, real da região ter a sua representação ainda menor no próximo mandato. Isso é um problema, de fato. Isso é um problema, porque na medida em que uma região perde representação, perde força política, outras regiões ganham. Óbvio, né? O número de deputados não se altera, são 70 deputados federais, 94 estaduais. 94 estaduais. E quando a gente perde, outras regiões ganham. E essas regiões... Quando a gente perde, sempre alguém ganha. E o interior de São Paulo, e também a grande São Paulo, tem sabido usar bem a força política que tem. Eu me preocupo sim com isso, tenho falado sobre essa questão, não no interesse próprio, não. É que a Baixada Santista tem muito ainda por fazer, né? Nós estamos um pouco defasados em desenvolvimento, em infraestrutura, em relação ao interior de São Paulo. Isso é fato. Quem viaja pelo interior e depois compara os índices do interior com os índices da Baixada, percebe que nós estamos atrasados. É preciso recuperar o tempo perdido, recuperar a infraestrutura, investir, e as ações do governo, tanto do governo federal quanto do governo estadual, são muito importantes para a Baixada Santista. Nós somos 9 municípios, 1.700.000 habitantes, uma região complexa, bastante complexa e muito desigual. Santos é uma cidade que se destaca no sentido de infraestrutura, tem uma boa infraestrutura, tem bons índices econômicos, bons índices sociais, enfim, é uma cidade encaminhada. Tem problemas ainda, Jonas? Tem. Mas mesmo os problemas que nós temos em Santos, estão todos eles hoje bem encaminhados, com recursos necessários já disponibilizados, as obras em andamento. Eu diria que Santos não é, na Baixada Santista, não é a cidade que preocupa. É uma cidade que está muito bem encaminhada. Agora, nós temos 8 outras cidades com problemas econômicos que se refletem na qualidade de vida, na segurança e também na questão social de forma muito perversa. Esses municípios aqui, nós estamos em Guarujá. Guarujá é uma cidade linda, uma cidade cheia de alternativas. Uma cidade pérola do Atlântico. Que tem essa denominação, enfim, da Pérola do Atlântico, conquistou, uma conquista da cidade, enfim. Mas é uma cidade que hoje tem índices sociais, índices de infraestrutura muito complicados. A prefeitura sofre para dar conta do recado. Temos 100.000 pessoas, aproximadamente 100.000 pessoas hoje em Guarujá, morando
precariamente em favelas que infelizmente foram... Submoradias que foram incentivadas no passado. É um dos maiores desafios hoje para quem governa a cidade do Guarujá, no caso o concreto hoje, a prefeita Maria Antonieta, é construir uma política habitacional que, primeiro, freie as ocupações e as invasões, as novas invasões, e segundo, possibilite aos moradores atuais moradia digna em conjuntos habitacionais estruturados, com infraestrutura, com rede de esgoto, com rede elétrica segura. Essa é uma questão importante. A prefeitura sozinha não dá conta disso, é óbvio que não dá. Serão muitos anos ou muitas décadas para que a cidade do Guarujá consiga vencer esse desafio se não houver ajuda externa. Com certeza. O mesmo acontece em São Vicente, o mesmo processo acontece em Cubatão, enfim, principalmente nessas 3 cidades, onde o crescimento populacional é maior do que o restante da região. Pois bem, o papel de um deputado federal, o papel de um deputado estadual num contexto desse é ajudar principalmente esses municípios que mais precisam, buscando verbas, ajudando os prefeitos na construção de políticas habitacionais mais consistentes, mais vigorosas, disputando verbas com o interior. O recurso do governo federal é um só, do governo do estado é um só também. Ou seja, é preciso lutar, é preciso brigar para que a Baixada, para que a região consiga ampliar a sua parte. Aquele que tem representatividade acaba levando a maior fatia do bolo. É isso, para que a Baixada possa ampliar a sua parte na distribuição desse bolo de recursos, é preciso força política. E união, que a Baixada muitas vezes não demonstra ter, não pratica. Agora já inclusive não tem histórico de eleição de deputados. Bem, e essa é uma outra questão. Cubatão também não. As regiões de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, regiões administrativas do interior de São Paulo, elas pensam de forma regional, inclusive em matéria política. Sim. A Baixada não. Cada cidade lança 4, 5, 6, 10 candidatos, não se importando com o resultado final. Agora já tem mais de 20. Então, são projetos políticos, pessoais, individuais. Então, veja, o direito de disputar uma eleição é um direito... Inalienável. Inalienável, está na Constituição, enfim, tudo bem. Mas e a racionalidade disso? E a inteligência disso? Quer dizer, na medida em que você... eu ou somos nós? Você lança 200 candidatos, não elege nenhum. Muito bem. Quem perde... Todos perdem. Os candidatos que não se elegeram, a menos que estivessem atrás apenas de visibilidade para depois disputar uma outra eleição na sequência, aí ganha. Né? Mas a região perde. A região perde. No interior, as cidades médias do interior, elas raciocinam diferente. Elas fazem uma triagem, escolhem candidatos viáveis e procuram união em torno desses nomes, que é para eleger o maior número possível de representantes. No meu caso concreto. Se eu me eleger, eu vou estar defendendo Guarujá, não é porque eu sou de Santos, nasci em Santos, trabalho em Santos. Mas tem um trabalho de uma região, né? Eu estava aqui dizendo, a cidade de Santos, ela tem a sua vida encaminhada, administrativa, seus projetos encaminhados. Precisa de deputados? Precisa, mas quem mais precisa é Guarujá, é São Vicente, é Cubatão. Não necessariamente um candidato que mora aqui, mas um candidato ou representantes da região, pode até morar em São Vicente ou em Cubatão, enfim, que tenham a visão regional e compromisso com a região. No meu caso, eu não estou indo pedir voto em lugar nenhum do Estado. Só na Baixada? Eu vou ter voto no Estado? Vou, tenho amigos fora daqui da Baixada, atuei muitos anos no setor de saneamento, o setor está me apoiando, então é um setor que me interessa, eu tenho compromisso com esse setor, vai aparecer, claro, apoios também dessa área, mas o trabalho político territorial meu será na Baixada Santista. Eu já não fui pedir voto fora daqui, em Campinas, por exemplo, para não ter depois que prestar serviços a Campinas. Não prestar contas lá também. É claro que um deputado representando o Estado de São Paulo, ele vai atuar em questões de interesse do Estado. São só 70, nós temos 645 municípios, sim, não dá para ter um de cada município. Claro, sempre que houver alguma questão de interesse geral do Estado, nós estaremos lá, se eu me eleger, sempre falando aqui hipoteticamente, mas sempre terão questões estaduais a serem defendidas, enfim. Agora, a ação política regional, a presença, os recursos, as emendas parlamentares, no meu caso, se eu me eleger, serão todas para a Baixada Santista. Eu tenho essa tranquilidade porque eu não fui
fazer compromisso em outra região de São Paulo que não aqui na Baixada Santista. Eu acho que esse é o voto distrital que eu defendo. Acaba sendo, né? E a atuação distrital que eu acho aliás, que... em algumas regiões do estado já existe o voto distrital por essa forma, por uma questão de eles fazerem de estratégia. Fazerem um grupo de políticos voltados para aquela região. É estratégia. Agora, na hora da eleição, aparece aqui, e a Baixada sempre entra nessa, candidato de todas as regiões do estado, você pode ver aí pelas ruas, não é? Nós temos propaganda, publicidade e lideranças políticas. Lideranças políticas fazendo da região, trabalho para candidatos. Fazendo campanha para candidatos de fora. Tudo bem. É um trabalho, né? Ela está fazendo o trabalho dela. Agora, é um direito que tem, politicamente é contraproducente. Mas, certamente, esses representantes, futuros representantes, não serão os melhores aliados da Baixada Santista no momento seguinte à eleição. Falando de propostas, o candidato, a questão de violência, que eu acho que é o que mais assusta a Baixada Santista. Existe na sua cabeça um projeto, alguma coisa que pudesse ser feito junto com outros deputados para que nós pudéssemos ter algumas alterações, principalmente, fala-se muito em se mudar o Código Penal. E eu digo aqui nesse programa que o Código Penal brasileiro, na minha opinião, e eu sou um operador do direito e essencialmente eu sou um criminalista, e eu digo sempre que o nosso Código Penal é o melhor do mundo. Que nós temos o pior código de execuções penais do mundo, que, aliás, nós somos um dos poucos países no mundo que tem o tal do Código de Execuções Penais. Existe algum pensamento seu para que se mude isso, para que se convoque juristas, pessoas especializadas, para que não fique apenas com os deputados, porque cada um vai no seu achismo querer fazer o melhor para esse ou aquele segmento, mas que se busque realmente uma resolução para isso. Como é que pode um juiz de direito, uma pessoa que é concursada, que tem a obrigação de julgar o ser humano, dizer assim, este crime é passível de 20 anos de cadeia. Aí, quando ele condena, ele ouviu testemunha, ele ouviu o réu, ele ouviu a família da vítima, ele ouviu tudo. Aí ele decide, este crime é 20 anos. Sabe o que acontece com esse processo? Ele é arquivado. E aí vai para a execução penal. Um juiz que não ouviu testemunha, que não ouviu o réu, que não ouviu a família da vítima, que não sabe nada de nada, ele abre um novo processo para executar. Aí ele fala, não, 20 anos é muito, vamos dar 5? Isso é um absurdo dos absurdos, é feito para dar errado. Existe alguma coisa que se possa fazer para se convocar pessoas que entendem do assunto para se mudar esse estado de coisas? Há uma reclamação, Jonas, generalizada a respeito do Código de Execução Penal, de execuções penais. Eu não sou advogado, não sou engenheiro, a minha especialidade é outra, mas eu tenho ouvido muito essa crítica. E eu concordo com você que os deputados, nós temos na Câmara dos deputados que são médicos, engenheiros como eu, enfim, profissionais e professores. Mas esse tema é um tema essencialmente para especialistas, certo? E eu concordo que a atualização precisa ser feita, eu vou procurar me informar melhor e me colocar à disposição do processo de atualização desse código. Agora, acho que nós temos que recorrer de fato a quem opera direito, a quem sabe o que está acontecendo, para poder fazer um código mais moderno, mais enxuto, tá certo? E que dê respostas mais objetivas. Nós estamos aplicando lei de 1916, doutor. Então, esse é um tema importante que a Câmara dos Deputados terá que se debruçar na próxima legislatura. Na reforma política, na reforma do Código Penal e também do Código de Execuções Penais, na reforma tributária. O país precisa se modernizar, ele precisa buscar eficiência em todos os campos de atuação, na economia e na questão social, que é essa que você coloca. Agora, a violência no Brasil, e não é aqui no Guarujá ou na Baixada, no Brasil. A violência brasileira tem causas de fundo, certo? A falta de perspectiva dos jovens brasileiros, falta de boa educação, que é essencial para que esses jovens tenham perspectivas, a falta de infraestrutura nas grandes e médias cidades, porque as cidades não urbanizadas acabam sendo um espaço territorial muito apropriado para o crescimento do crime organizado. Isso que leva... São vários fatores que precisam ser atacados também. Muito bem. Pena que o tempo passe tão rápido. Foi uma honra muito grande receber aqui o nosso candidato a deputado federal, o Papa, ex-prefeito de Santos, candidato a deputado federal pelo PSDB. E, obviamente, nós estamos trazendo aqui todos os candidatos, ou nós trouxemos aqui todos os candidatos que nos procuraram
Ninguém que nos procurou ficou de fora. Foi uma honra muito grande ter cada um aqui. Hoje nós encerramos esse ciclo, porque a lei eleitoral, a partir da meia-noite de hoje, nos proíbe de estar exibindo em canais de televisão, entrevistas, bate-papos, debates, enfim. Hoje termina esse ciclo. Então eu quero agradecer muito a presença aqui do ex-prefeito de Santos, o João Paulo Tavares Papa, candidato a deputado federal pelo PSDB, e o senhor tem 1 minuto para a sua consideração final e aproveita para se despedir de quem está nos assistindo e mande um abraço para o seu Erasmo, que ontem ele até vibrou, disse, poxa vida, o meu candidato vai no teu programa. Muito bem. Bom, Jonas, eu queria agradecer a você, a Guaru TV, aos amigos aqui do Guarujá, essa cidade que eu tenho tanta ligação. Meu pai mora em Santos, mas trabalha no Guarujá. Desde que eu nasci, são 56 anos de dedicação a essa cidade. O senhor Odair Papa, muito conhecido aqui em Vicente de Carvalho, muito conhecido ali também no Santa Rosa, na Vila Lígia. A minha vida, a construção da minha família toda está diretamente relacionada à atuação do meu pai aqui no Guarujá, né? Então eu queria agradecer essa cidade por isso, agradecer pela acolhida, agradecer por esses momentos aqui agradáveis que eu tenho passado aqui durante o período eleitoral e dizer ao povo do Guarujá, eu hoje como candidato a deputado federal pela Baixada Santista, se eleito, estarei muito próximo dos problemas e também das soluções que nós devemos encaminhar, temos obrigação de encaminhar para que Guarujá se desenvolva com mais qualidade. Temos problemas a superar na área de saúde, na área de habitação que eu mencionei, de segurança e especialmente em área econômica. A Baixada Santista precisa avançar na criação e geração de empregos, através da atração de empresas, enfim, esse trabalho é muito próximo da minha vida profissional. São 30 anos de atuação na vida profissional, uma boa parte em Santos, a outra parte na Baixada inteira, e eu pretendo colocar essa experiência a serviço do município do Guarujá. Agradeço muito a todos, especialmente o carinho. Tenho sido muito feliz nesses meses de campanha aqui no município do Guarujá. Muito obrigado a todos. Muito bem, e estou firmando um compromisso aqui que, se eleito, volta aqui para nós batermos um papo e falarmos das perspectivas do mandato de 4 anos a qual ele estaria eleito. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.